Boa tarde, Brasil. Boa tarde, você que me acompanha através desse canal, desse país ou de qualquer parte do mundo. Passando aqui neste sábado, 4 de janeiro de 2025, né? E a paz do Senhor para todos, né? Que Deus abençoe cada um de vocês que são inscritos nesse canal Leão da Tribo de Judá. E que esse ano de 2025 será um ano diferente, né? É um ano onde nós vamos buscar mais a presença de Deus, se aproximar mais de Deus, para que possamos alcançar a promessa de Deus na nossa vida. E quero já, de antemão, amados, lembrar que quarta-feira tem a live do canal Leão da Tribo de Judá. Amém? Conto com cada um de vocês que é inscrito, vocês também que ainda não são inscritos, mas eu conto com vocês também. E quarta-feira, às 19 horas, estaremos na live ao vivo do canal Leão da Tribo de Judá. Amados, mas nessa tarde aqui, lembrando daqui de uma palavra de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo aqui que ele estava esquecendo das coisas que para trás estava ficando, e que ele agora e avançando para a questão diante de mim. Queridos, hoje, quando nós olhamos lá para Êxodo, no capítulo 14, nós vamos ver a história do povo hebreu. E quando aquele povo hebreu, eles estavam saindo do Egito, Deus havia libertado aquele povo com mão forte, com mão poderosa, diz a Bíblia, foi com mão forte. E a Bíblia diz, amado, que quando aquele povo, eles saem do Egito, em rumo à terra prometida, eles agora andam muito pelo deserto. E quando eles chegam até certo ponto, se deparam com o Mar Vermelho, o grande mar. Meus queridos, atrás deles, Faraó vinha atrás deles. Deus endureceu o coração de Faraó para que este, com o seu exército de cavalos e cavaleiros, perseguisse os israelitas, porque Deus ia fazer ali, Deus ia mostrar a Faraó e todo o seu exército a grandeza dele. E aí, amados, a Bíblia diz aqui, em Êxodo 14:9, que diz: E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pierote, diante de Baal-Zefon. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Queridos, já viu aquela história que diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Na frente dos israelitas tinha um grande obstáculo, o grande Mar Vermelho. Os israelitas precisariam passar para o outro lado antes que os egípcios que vinham atrás deles o alcançassem. Seria a morte certa dos israelitas. Amados, trazendo para os dias atuais de hoje,
aquilo que vem atrás de nós, muitas vezes, é uma angústia, muitas vezes é uma tristeza, muitas vezes é um pensamento pecaminoso, é um pensamento prazeroso, que muitas vezes foi lá do passado, é um pensamento de escravidão, é um pensamento de angústia, é um pensamento de mágoa, de ressentimento, que muitas vezes é de lá atrás, mas muitas vezes vem perseguindo você. Mas tem que fazer como Paulo disse: irmãos, quanto a mim não haja, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Então esses pensamentos muitas vezes vêm para mim, para você, para nós. São pensamentos muitas vezes que foi prazeroso, mas que foi um pecado lá atrás. Mas muitas vezes esses pensamentos vêm para nos tirar da presença de Deus. Esses pensamentos de mágoa de alguém, de um ressentimento de alguém, de uma ira de alguém do passado, que fomos injustamente acusados no passado de algo que não faríamos, de algo que não fizemos, de algo que não praticamos, mas muitas vezes vem o pensamento do passado. Diante dos israelitas estava o grande mar vermelho. Talvez você esteja enfrentando um momento desse na sua vida. Atrás de você está vindo esses maus pensamentos. Pensamento de escravidão, pensamentos de uma ansiedade de coisas do passado, pensamentos de um pecado, de algo que foi prazeroso lá no passado e às vezes quer trazer à tona na sua mente nesse momento. Diante de você tem obstáculos. Diante de você tem um grande mar vermelho da vida, com grandes obstáculos no momento atual da sua vida, com grandes dificuldades, com grandes barreiras. Mas o que é que você tem que fazer? Clamar ao Senhor. Os israelitas estavam diante do mar vermelho. Atrás deles, o grande exército de Faraó com seu exército. Então eles clamaram ao Senhor. Não importa o que está vindo atrás de você, nesse momento da sua vida, na sua mente, nos seus pensamentos, no seu consciente ou no seu subconsciente. Não importa o que está diante de você, se é um grande obstáculo, se é um pequeno obstáculo, se é uma grande barreira, se é uma grande dificuldade. Lembre-se, você tem um grande Deus. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para que os israelitas ultrapassassem e não fossem alcançados pelo grande exército de Faraó. É o mesmo Deus que está hoje aqui para abrir diante de você, para tirar diante de você toda dificuldade, para tirar diante de você todo obstáculo, para que o que vem atrás de você muitas vezes, um mau pensamento, um pensamento até de morte, um pensamento até de suicídio, um pensamento de ansiedade, de tristeza, não alcance a sua vida. Ele abre o mar vermelho da vida que está diante de você para mostrar a você que Ele é Deus, para mostrar ao inimigo que Ele está com você. Esse é o Deus que com mão forte tirou os israelitas da escravidão do Egito. Lição para nós: não olhe para o Egito. O que é não olhar para o Egito hoje? É não olhar para o mundo atual. Jesus disse: não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, meus queridos, olhe para Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 12:2, olhando para Jesus. Faça que nem Paulo. Deixando as coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo. Não importa o que esteja na sua frente, Deus abrirá, Deus tirará,
essas armadilhas. Deus tirará essas dificuldades em nome de Jesus.